E se eu te disser que Caixa Seguridade pode dobrar na cotação sem precisar de um milagre, apenas o mercado reprecificando o papel em um cenário de bull market e queda de juros? Então é sobre isso que eu vou explicar aqui nesse vídeo e também mostrar para vocês alguns dados do relatório de desempenho mensal da Caixa Seguridade. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento. E se você já é inscrito nesse canal, já deixa o like porque você sabe que o vídeo vai ser bom e bem informativo. Primeiramente, os múltiplos da Caixa de Seguridade, que hoje negocia por volta de 11 vezes, lembrando que isso aqui é um PL dos últimos 12 meses e não considera crescimento dos lucros, que tem sim grandes possibilidades da Caixa de Seguridade entregar mais de 10% de crescimento de lucros para 2026. E o dividendo vai girar em torno desses 8 a 9% de dividend yield. A linha de negócios da Caixa de Seguridade, vou passar aqui rapidamente para vocês entenderem como ela funciona. Ela atua no ramo de seguros, principalmente no seguro habitacional, que está intensamente atrelado à taxa de juros, a parte de acumulação com previdência, consórcio e capitalização, e a distribuição, que basicamente é a taxa de corretagem de todos esses serviços e produtos que ela distribui. Olhando para a análise de desempenho mensal da Caixa de Seguridade, para olharmos como estão as suas linhas de negócio nos últimos meses. Primeiramente, a parte de previdência, que teve queda na captação. Se olharmos em relação ao mercado, foi até uma queda tranquila, porque a Caixa de Seguridade teve uma queda de 11,9% e o mercado teve uma queda de 35%. E na ótica da captação líquida acumulada, nesse novembro de 2025, em relação ao ano passado, teve uma queda de 12,13%, enquanto o mercado sem a Caixa de Seguridade caiu 99%. Então vocês podem ver que todo o mercado está apanhando bastante nesses quesitos. E olhando para as reservas da Caixa de Seguridade, elas cresceram 15,1% e do mercado apenas 12,3%. Então vocês podem ver que está todo mundo patinando na parte de previdência, principalmente por conta desse novo imposto do IOF nesse tipo de investimento. E a parte de seguros, que é a parte que mais importa aqui para o resultado da Caixa de Seguridade, podemos ver que a sua melhor linha é a do seguro habitacional, que não deixa de entregar resultados. Vocês podem ver que a Caixa de Seguridade entregou um crescimento de 12,1% nesse mês de novembro em relação ao ano passado e o mercado 12,7%. Então, tecnicamente, ela perdeu um pouco de participação do mercado. E se olharmos para os últimos 11 meses desse ano, contra o do ano passado, o crescimento foi de 11,5%, enquanto o mercado cresceu 13,5%. Então, ela vem tendo uma queda relativamente leve da sua participação de mercado nesse quesito. O que é ruim se olharmos para o longo prazo, mas pode ser um ponto mais momentâneo por conta da taxa elevada de juros. Uma parte que apanhou bastante na Caixa de Seguridade foi o seu seguro prestamista, que isso aqui também está acontecendo bastante na BB Seguridade, com uma queda de 50% em novembro, enquanto o mercado teve uma alta de 4,2%. A maioria do setor de seguros dessa parte prestamista, que está diretamente atrelada aos empréstimos, que estão atrelados à taxa de juros, está bastante fraco em todas as seguradoras. Mas vocês podem ver que a Caixa de Seguridade apoiou bastante nesse quesito nesse mês de novembro. E se olharmos para os últimos 11 meses, foi uma queda de 39%, enquanto o mercado cresceu 7,6%. E se olharmos os prêmios emitidos totais, teve uma queda de 1,6% em relação ao ano passado, enquanto o mercado cresceu 6,9%, então já mostra que sim, a Caixa de Seguridade está perdendo participação no mercado, isso olhando para o curto prazo. E se olharmos para os 11 meses, uma queda de 2%, enquanto o mercado cresceu 5,7%. Então a Caixa de Seguridade, nesse período de elevada taxa de juros, está sim perdendo participação no mercado em vários dos prêmios emitidos em relação à parte de seguros. Isso é algo negativo em relação a esse curto prazo da seguradora. Obviamente que pode ser atrelado também à taxa de juros e à ineficiência dos canais bancários da Caixa Econômica Federal. Isso pode ser que seja melhorado para o futuro, é um risco que o investidor de Caixa de Seguridade tem que entender que ele está correndo. E quando olhamos para a sinistralidade, eu vou olhar aqui principalmente a sinistralidade total da seguradora. Vocês podem ver que teve queda na sinistralidade nesse mês de novembro, e se olharmos, a sinistralidade ficou em 20,2%, enquanto o mercado ficou em 41%. Vocês podem ver que a Caixa de Seguridade tem uma sinistralidade bastante baixa em relação ao mercado, principalmente pelo maior ramo de atuação dela ser o seguro habitacional,
que ela detém praticamente 70% da fatia de mercado e é um ramo que tem uma sinistralidade mais baixa que todos os outros. Então isso já causa uma porcentagem menor de sinistralidade. Isso é um diferencial da Caixa de Seguridade. Por isso que o mercado geralmente precifica ela em múltiplos maiores, por conta da sinistralidade já ser menor, o risco ser menor do negócio, o crescimento potencial ser maior das receitas e dos lucros. E olhando para os 11 meses de 2025 versus os 11 meses de 24, a sinistralidade caiu em 7,9%, que foi bastante, e o mercado apenas 1,5%. Então isso aqui já mostra que a Caixa de Seguridade vai ter um ganho de margem apenas pela queda na sinistralidade. Então, como vários fatores afetam os lucros dela, um ganho de margem por conta da redução dos sinistros pagos que vão consumir caixa ajuda sim no aumento do lucro líquido. Não é somente o aumento dos prêmios emitidos que vão gerar crescimento na empresa, mas também uma queda da sinistralidade total da parte de seguros da seguradora. Isso vai sim ajudar no aumento do lucro líquido. E outro fator que vai aumentar sim os prêmios emitidos da seguradora é a queda na taxa de juros. Nesse gráfico vocês podem ver as unidades totais financiadas com recursos da poupança versus a taxa Selic. Vocês podem ver que cenários onde os juros tiveram queda, as unidades totais financiadas tiveram um forte aumento. E quando os juros sobem de uma forma mais brusca, essas unidades caem e ficam em patamares mais baixos. E o mesmo aconteceu agora recentemente, em 2020, com uma queda bem forte na taxa de juros, que aumentou fortemente o número de unidades financiadas, e com uma taxa de juros mais elevada, que é o momento atual, fez com que essas unidades caíssem de uma forma mais acelerada. Então, um futuro corte de juros pode acelerar essas unidades financiadas. Obviamente que não vai ser rapidamente. Vocês podem ver que levou algum tempo para essas unidades acelerarem de uma forma mais brusca. E obviamente que eu acredito que não vai acontecer o mesmo que aconteceu em 2020, porque os juros teriam que ser cortados lá para quase 2%, assim como aconteceu naquele período. Então, não acredito num crescimento tão acelerado de unidades financiadas, mas sim acredito que vai ter um aumento dessas unidades com o corte de juros. E o mercado espera para esse ano de 2026 um crescimento de 8% no lucro da seguradora, principalmente em um momento mais complicado de taxas de juros elevadas, com o lucro na faixa de 4,65 bi. Com 90% de payout, isso nos dá 8,45% de dividend yield, 1,40 por ação com um PL de 10,65. Então, é uma estimativa bem pessimista, se colocarmos assim, com um crescimento bem abaixo do histórico da seguradora. Obviamente que é um cenário um pouco mais complicado do que no passado, mas a seguradora entrega sim uma consistência de mais de 10% de crescimento nos últimos anos. Então pode ser que isso seja um cenário mais pessimista que o mercado está esperando agora no curto prazo. Como saber se a seguradora vai chegar nos R$ 32, praticamente dobrar de cotação? O modelo de Gordon pode nos dar esse cenário com um cálculo de preço justo. Então, o preço justo da ação é o dividendo do próximo ano dividido pela subtração do custo de capital próprio menos a taxa do crescimento do lucro por ação, onde o custo de capital próprio ou a taxa de retorno esperada do investidor acompanhe também esse potencial corte de juros. Atualmente temos uma taxa de juros de 15%, então o investidor pode esperar mais 2 pontos percentuais de prêmio de risco para estar investido em renda variável. E aqui vocês podem ver que eu destaquei o crescimento dos últimos anos da seguradora, da Caixa de Seguridade, onde ela teve um crescimento médio de quase 20% de ano a ano. Obviamente que isso não vai acontecer para os próximos anos, um crescimento dessa magnitude, que foi aqueles efeitos que eu comentei com vocês, de uma taxa de juros ali na faixa de 2% lá em 2020. E o que um cenário de queda de juros causa? Causa também a reprecificação dos títulos públicos. Aqui vocês podem ver o yield do Tesouro de 10 anos do Tesouro Nacional, onde em um cenário de juros baixos, esse yield ficou aqui na faixa de 7% e uma alta da taxa de juros jogou esse yield para a faixa de mais de 13% e atualmente está em quase 14%.
Atualmente, o Tesouro IPCA com juros semestrais 2035 entrega uma inflação mais 7,76%. Então é basicamente uma inflação mais 8%. Obviamente, eu não estou descontando aqui o imposto de renda, o que não acontece nas ações. Se você carrega as ações e vai recebendo os dividendos, você não paga imposto de renda, principalmente numa seguradora, que é a Caixa de Seguridade, que paga apenas seus proventos em dividendos. Então também tem esse outro benefício que não entra aqui na conta, mas está tudo bem. Olhando para o preço justo do modelo de Gordon de uma ótica mais pessimista, nós temos hoje a Caixa de Seguridade a 16,25, uma taxa de crescimento de 8,50%, que é basicamente aquilo que o mercado espera, um pouco a mais só, em relação ao crescimento dos lucros dela, 1,40 de dividendo por ação e um custo de capital de 17%, que basicamente é 15% da taxa de juros, mais 2 pontos percentuais de prêmio de risco por estar investindo em ações. Ou isso basicamente é você exigir uma inflação mais 11%, que seria esse IPCA mais 7,76%, mais 3 pontos percentuais de prêmio de risco. Então existe essa equivalência aqui nos cálculos. Aqui, no final das contas, vai mostrar um preço justo nominal sem descontar a inflação. Mas como todos os outros quesitos também estão com a inflação embutido, tá tudo certo aqui na conta. Então, com todas essas métricas, o preço justo hoje do modelo de Gordon seria de 16,41, como se a Selic ficasse nesse patamar pelos próximos 10 anos. E o investidor tendo uma taxa de crescimento de 8,50%, ele teria um retorno de inflação mais 11%, caso ele esteja investido na Caixa de Seguridade nesses preços. E pensando num cenário um pouco menos pessimista, com um crescimento de 10%, esse mesmo investidor teria um preço justo de R$19,93, o que nos daria 22% de mais segurança. E olhando para 2027, o Boletim Focus espera uma taxa de juros na faixa de 12,25%, o que faria com que o nosso custo de capital saísse de 17% para 14,25%, que a Selic ia cair basicamente 2,75 pontos percentuais, os 12,25 lá que eu falei para vocês. E adicionando os 2 pontos percentuais aqui na Selic, teríamos 14,25% de prêmio de risco ou de custo de capital. Isso seria a mesma coisa que você está investindo em algo que te entrega uma inflação mais 8,25%. Porque se considerarmos uma inflação de 6%, isso dá 14,25%. Basicamente é essa a ideia aqui da taxa que você estaria pagando para o retorno real esperado, para você ter uma forma de comparar com os títulos públicos. Então, esperando uma taxa de crescimento de 10% e o dividendo de 1,40, o preço justo do modelo de Gordon seria de 32,82, 102% de margem de segurança. Então, praticamente, a Caixa de Seguridade poderia dobrar de cotação para o mercado começar a aceitar pagar apenas inflação mais 8,25%, o que hoje está bem perto de inflação mais 11%. Com o passar do tempo que as cotações vão aumentando e o prêmio de risco exigido vai diminuindo, que seria a taxa de juros, o mercado vai aceitando pagar mais caro, porque não tem onde mais investir e conseguir essa rentabilidade de 14,25% nominal. Então o mercado aceita pagar R$32 para ter basicamente essa rentabilidade. Basicamente a fórmula quer dizer isso. Então o que aconteceria se a Caixa de Seguridade estivesse nos R$32? Aqui nessa minha tabela eu mostro como seria o dividend yield num cenário desse. O dividend yield da Caixa de Seguridade estaria em 4,25% e o PL em 21 vezes. Então vocês podem ver que estaria bastante esticado em vários aspectos. E isso já aconteceu no passado, eu vou mostrar a seguir para vocês. E vocês podem ver que o retorno embutido ficaria aqui na faixa de 14, alguma coisa, como eu mostrei para vocês. Isso nos daria uma inflação mais 8,18, retirando de forma composta a inflação. E olhando para a BB Seguridade e as taxas de juros, vocês podem ver que sim, o mercado já aceitou receber yields bem baixos, como já foi no passado. Se vocês olharem a mediana de dividend yield da BB Seguridade foi de quase 6% num patamar de queda de juros. Podemos dizer que o mercado pode sim aceitar pagar mais caro pela Caixa de Seguridade em algum momento. E se olharmos aqui para a própria Caixa de Seguridade, num patamar de juros mais baixos, antes daquela forte alta nos juros, o mercado aceitava receber menos de 5% de dividend yield na seguradora. Obviamente que ali estava em um momento pós-IPO, a seguradora estava em múltiplos extremamente elevados, como vocês podem ver nesse slide. A seguradora já foi sim cotada
a mais de 22 vezes de preço sobre lucro. Então, não é nada fora do mundo que já não aconteceu no passado. Então, caso as taxas de juros caiam de uma forma mais acentuada, existe sim um potencial de valorização para as cotações da Caixa de Seguridade, porque o mercado já precificou isso no passado. Lembrando, senhores, isso é renda variável, não tem nada garantido, mas já foi um cenário passado, que pode não acontecer novamente. Mas é apenas para mostrar para vocês que sim, a seguradora já esteve em momentos extremamente caros, e se isso acontecer novamente, eu nem vou aportar e talvez eu até reduza as minhas posições na seguradora. É apenas o meu ponto de vista aqui para vocês. E olhando para a parte gráfica da seguradora, vocês podem ver que ela vem tentando desde 2024 romper esse longo canal lateral nesses últimos 2 anos e pouco. E acredito que ele pode ser sim rompido em um futuro próximo com um corte na taxa de juros ou uma reprecificação dos títulos públicos para baixo, o mercado comprar títulos públicos esperando uma marcação de um mercado, fazendo com que esse yield caia dos títulos públicos e fazendo com que, obviamente, o preço das ações disparem e os yields dos títulos públicos caiam. Então, reduzindo o retorno exigido das ações também. Então, por isso que as ações podem subir de uma forma mais acelerada num momento de corte de juros. Até esse momento, eu acredito que as ações da Caixa de Seguridade podem até ficar rodando entre esses FIBOs de 23 e 76 até aqui nos R$ 14, mas pelo cenário atual, eu acredito que tem mais possibilidade de uma alta para fora desse canal, rompendo esse canal e fazendo com que ela renove máximas históricas e corra atrás de novas cotações. É isso, pessoal. Comenta aqui embaixo se você tem Caixa de Seguridade na sua carteira e se você acha que o mercado pode reprecificar ela, assim como já aconteceu no passado, para múltiplos mais elevados, exigir um retorno menor e receber um yield também bem menor. Então, se você acredita nesse cenário, já comenta aqui para eu saber. Eu acredito que sim, existe uma grande possibilidade, especialmente se o cenário de bull market do Ibovespa durar por mais alguns anos. Então, isso é um potencial gigantesco que temos na Caixa de Seguridade. Obviamente, não leve isso apenas como um motivo para você estar investindo na seguradora. Considere todos os cenários de risco dela, considere todos os cenários de crescimento e pense também em uma visão de longo prazo. Eu sei que muitas vezes a pessoa vai, compra a Caixa de Seguridade esperando que daqui 6 meses ela vai para R$ 32. Meu amigo, desculpa, isso não vai acontecer. Estamos aqui em renda variável, pensando principalmente em cenários de 5 e talvez até 10 anos de crescimento dos lucros e das cotações das empresas. Então, não é algo de curto prazo aqui. Então, já deixa aqui embaixo o seu comentário e também, se você for novo por aqui, já se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Já deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.